Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ninguém perguntou, Mas a gente quer falar. Cheers, amiga! Cheers! Hoje o nosso assunto é sobre amizades. Amizades como espelho, que as amizades refletem quem a gente é. E eu achei um tema super legal, que a gente meio que decidiu de última hora fazer, mas toda vez que a Renata me propõe alguma reflexão, minha cabeça meio que explode. E aí a primeira coisa que me veio quando a gente pensou em fazer esse tema foi assim, a respeito de uma lenda urbana, e eu digo lenda urbana porque eu, pelo menos, nunca encontrei respaldo científico nesses números. São as vozes da sua cabeça? São vozes da minha cabeça e da sociedade. Mas eu lembro que a lenda urbana dizia que nós somos o resultado das 5 das pessoas. 5, 10, 15, eu não sei quantas, da média das 5, 10 ou 15 pessoas que mais estão próximas de nós. E aí, muito embora eu nunca tenha encontrado respaldo científico para isso, eu sei que existem muitos estudos publicados dizendo que os nossos círculos imediatos, mais próximos, eles têm uma influência muito grande sobre a nossa vida. E em todos os aspectos da nossa vida. E aí eu estou falando de financeiro, emocional, espiritual. Então não tem como a gente não concluir assim que escolher as amizades é um ato de autocuidado, né? A gente precisa ter consciência sobre quem a gente está escolhendo para compartilhar a para nossa conviver, energia. né? Conviver nos dia a dia, porque a gente sabe que se a gente tem uma amizade, né? A gente estava falando sobre como é que chama? Biologia emocional. Biologia emocional. A Mandinha é ótimo porque ela me refresca de uma forma maravilhosa. Tá vendo? Por isso que eu escolho muito bem as minhas amizades. Que vão me elevar, que vão me puxar para cima. E a amizade tem esse poder, né? Então, se você tem amigos que te somam, que te puxam para cima, você tende realmente a buscar essa evolução. E por outro lado, você tem amigos tensos, amigos críticos, com excesso de cobranças, pesados, você tende, o seu corpo vai refletir, você vai ser mais estressado, o seu corpo vai refletir de alguma biologia forma. emocional que a gente estava comentando é justamente isso. Muito resumidamente, seria o fato de como a química do nosso corpo responde aos cenários, pessoas e situações no externo. E aí é bem isso que você falou. Quando a gente está imerso num ambiente onde a gente tem amigos que fazem a gente expressar a nossa melhor versão, nos incentivam, que você se sinta acolhido, esse ambiente, ele proporciona que seus neurotransmissores, e aí a gente está falando de ocitocina, a gente está falando de dopamina, serotonina, hormônios aí de bem-estar e prazer sejam liberados através dessa convivência. E o oposto também é verdadeiro, foi o que você falou. Se a gente está aí imerso com pessoas tóxicas, né, que te travam, te puxa para baixo, a gente vai fazer uma liberação de hormônios relacionados ao estresse, cortisol, adrenalina. E é bem sobre isso. Isso tem muito sentido. Em algum momento, assim, vamos falar um pouco da nossa vida, né? Você já passou por situações que você precisasse abrir mão de amizades por respeito a você? Nossa, eu ia falar sobre isso. Olha só, eu tenho uma teoria, você me conhece, que eu acho que tudo na vida é frequência. E o que eu quero dizer com isso? Vou até botar minha taça aqui. É como se fosse, gente, um rádio, né? E ali dentro daquele rádio você tem diversas frequências onde estão sintonizadas diversas estações. E cada estação está vibrando numa frequência. E assim eu entendo que somos nós. Cada um vibra numa frequência e você atrai quem está ressoando com a sua frequência. Então, vou te responder. Você já reparou que muitas vezes ciclos de amizade se fecham naturalmente e outros se abrem naturalmente também? Isso, ok? Normal para você? Isso ok, desde que você tenha consciência e não tenha apego. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você fica apegado, honrando uma história que um dia, né, fez sentido. E você hoje, às vezes aquelas pessoas daquela história querem que você seja alguém que você já nem é mais. Que você já nem é mais essa pessoa. E às vezes você se encolhe para caber, né? Se viola para caber. E toda vez que você está sendo alguém ou precisando ser algo que não é você
você tá no lugar Isso te errado. machuca, né? Isso nos machuca, né? Você tá no lugar Eu, errado. eu li alguma coisa sobre amizades nesse sentido de que o carinho pode continuar, não necessariamente o convívio. Exatamente. O amor continua, a amizade continua, o amor continua, mas não necessariamente o convívio, porque já não faz mais sentido. Já não agrega mais. A frequência Exato. mudou. A consciência mudou. E se por algum motivo a gente se forçar a estar naquele lugar sem que isso nos faça bem, é uma violência muito É grande. uma falta de autocuidado com a gente. Entendeu? E a gente faz isso, tá? Às vezes você fica tentando ali, tentar caber ainda, tentando se diminuir, tentando pertencer, porque você está honrando uma história que nem existe mais. E é o que você falou, não é que o carinho não vai acontecer, não vai continuar. Mas você não precisa estar convivendo, porque aquilo já passou, sua frequência mudou. Já mudou. Né? O seu estilo de vida, às vezes, isso que a gente vê muitas das vezes, né? Quando a gente muda o estilo de vida também, a gente tá numa... Eu acho que tá tudo relacionado. Uma... A frequência, estilo de vida, isso aí. Te interrompi, né, amiga? De jeito nenhum. Eu tô me policiando, gente, pra isso. É porque, assim, é muita vontade de falar, né? Amiga, você tá aqui pra isso. O podcast é pra gente falar o que quiser. Amiguinha. Não, eu não tenho esse problema, não, porque eu atropelo também. Então, a gente se policia. Estamos na mesma frequência. Exatamente. Não à toa que estamos aqui. Exatamente. E sabe o que eu penso, amiga, que eu fiquei refletindo? Se a gente perguntar assim, mas com que critério que a gente escolhe, né? Se a gente puder fazer essa escolha consciente. E eu digo o seguinte, que a minha bússola interna, ela pensa mais ou menos assim. Quando eu quero me questionar, sabe? Em que lugar é legal eu estar? Aí eu me pergunto, onde e com quais pessoas eu posso ser eu mesma? Expressar quem eu sou de verdade, sem máscara, luz, sombra, defeitos, qualidades, sem medo de julgamento, de rejeição. Você não acha que existem diferenças, amizades diferentes para cada fase da Amanda? Porque, por exemplo, essa amizade que a gente pode não ter máscara são realmente... Cabe nesse dedo? Nessa mão? Você fala assim, porque muitas das vezes eu tenho vergonha de mim. Assim, eu fico com vergonha dos meus pensamentos, às vezes. Então, assim, ter uma amizade que não te julgue, né? Ou que só que te acolha, né? Mas que sem excesso de julgamento, que a gente já se julga, né? Sim. Então. Você acha difícil? Eu acho. Exatamente. Eu muito. E aí o que eu concluí? Cabe na palma da sua mão as amizades que quando você faz esse questionamento que você Mas, tem. por outro lado, não é essa amizade que muitas das vezes eu quero conviver todos os dias. Não, sim, o que eu tô dizendo aqui, eu tô falando pra você, a gente tá falando de relações genuínas, verdadeiras, aquele amigo, no literal sentido da amizade. Grupos de convivência é muito saudável que a gente tenha vários. Tem grupos que você conversa determinado assunto, outros grupos você conversa determinado assuntos, mas eu tô falando aqui de amizade genuína, verdadeira, de conexão. Isso é tão difícil. Né? Engraçado, porque isso é muito difícil. Muito difícil. Se a gente pensar, muitas das vezes isso passa na minha cabeça, assim, gente, se eu precisar de fazer uma confissão, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu vou confessar para o padre, eu tenho vergonha, né? Eu morro de vergonha. Você tem vergonha dos meus pensamentos, às vezes. Eu vou confessar para o padre alguma coisa. Para quem eu poderia conversar, que poderia me ouvir sem um julgamento? Assim, não que não fosse julgar, porque assim, ok, se eu estou errando ou se eu estou fazendo errado, a pessoa tem que acolher, deve acolher e falar, olha, tá tudo certo, estou aqui porque você precisar, mas assim, eu te direcionar de forma, né, de uma forma positiva, né? Porque julgamento é diferente de direcionamento. Né? Nesse caso, a gente quer um direcionamento, ninguém tá aqui querendo alguém que fique passando a mão na nossa cabeça 24 horas por dia. Mas realmente você escolher e saber esse tipo de amizade que eu tô falando aqui, onde você pode ser você mesmo, por quê, amigo? Porque, pra mim, a autenticidade, ela é a maior expressão da liberdade que um ser humano pode ter. Você ser você mesmo no mundo, ser você mesma com alguém. Isso é um desafio gigantesco. Isso é o maior grito de liberdade que alguém pode dar, sabe? E a amizade tá dentro desse combo. Né? Amizade nesse sentido. E você, muitas das vezes, se cobra em ser amiga nesse nível de pessoas que às vezes não te entregam isso?
Não, eu não faço essa cobrança sobre mim mesma, porque eu acho que muito tem a ver com isso que eu te falei, com energia. Porque quando é para ser, é natural. Não é assim, vou construir uma amizade genuína com fulano, vou me esforçar, que eu quero. Eu tento, particularmente em todas as minhas relações, tentar julgar muito menos, acolher muito mais, isso com todo mundo, porque isso faz parte do meu processo de me tornar uma pessoa melhor. Mas é o seu Entendeu? processo e É o meu a processo. Amanda é uma pessoa muito especial. Eu falo isso com todo carinho, com toda verdade, todo amor, porque a Amandinha é uma pessoa extremamente especial. Você é de verdade, né? Desde quando eu te conheci, você sempre foi verdadeira com as suas palavras. Gosto, gosto, não gosto, não gosto. Algumas pessoas não se adaptam a isso, outras super me adapto. Pelo contrário, é onde eu descanso. Isso. Porque eu sei com quem eu tô lidando, e aí pra mim isso é fácil, é muito mais fácil do que não entender quem é outra pessoa que tá do outro lado. Mas é o que você falou. A gente se conectou por conta disso. Para você é maravilhoso, mas tem vão ter pessoas que não vão gostar. E eu acho que quando eu digo que a autenticidade é o maior grito de liberdade que você pode dar, é você justamente estar preparado que sim, vai ter gente que não vai gostar do seu jeito, da sua verdade, e tá tudo bem. Você não precisa agradar todo mundo. Jesus agradou todo mundo. Não. Ninguém precisa agradar todo mundo. E o que mata e o que escraviza a gente hoje em dia é essa coisa de querer agradar todo mundo. E eu te falo, amiga, isso não é de agora, isso foi um processo que eu desenvolvi. E é um processo que eu desenvolvo contínuo processo até contínuo hoje. De desenvolvimento, de buscar e um o preço aprendizado. Que se paga, às vezes as pessoas não querem pagar, porque é um preço alto, porque é o que você falou, você vai sofrer rejeição, lógico que vai, entendeu? E quando você entende que estar alinhado com o que você realmente é o maior grito de liberdade de todas essas pessoas que se afastam porque realmente não conectam, você passa a olhar e falar, ok, tá tudo bem. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Entendeu? Então eu acho que viver a nossa verdade é sempre o melhor caminho. E aí eu tava te falando, eu me cobro em ser assim com todo mundo, porque isso faz parte do meu processo de ser alguém melhor. E aí, a partir disso, as coisas acontecem naturalmente, entendeu? Acho que vai ressoando. E quando você se afasta, porque também tem disso. Eu tenho muito disso, assim, várias e várias vezes eu já me afastei, não porque eu não amasse, né? Mas porque eu não fazia sentido, ou o estilo de vida tava muito diferente. Aí eu te confesso que a minha dificuldade é maior. Porque eu sou e trabalho o meu apego. E aí eu trouxe essa questão do apego à história, do apego ao que um dia foi, como um exemplo pessoal. Hoje eu trabalho muito essa coisa do soltar. Deixa aí o que não faz mais sentido. E as amizades que podem te levar para baixo? Porque assim, hoje a gente tem um pouco mais de maturidade para poder... É triste, né? Para poder observar e falar, não, essa daqui, esse tipo de amizade, em vez de me levantar, de me puxar, de me fazer evoluir, de me chamar para fazer um curso, ou me chamar para poder buscar algo diferente, tá encostada só para poder fazer fofoca, para poder criticar o próximo, para poder... E às vezes são pessoas que você gosta, né? É difícil, é muito difícil. E olha, eu vivi isso, assim, recentemente. E realmente, para mim, ainda é difícil, mas é necessário. Cortar o vínculo. Cortar o vínculo, assim, no sentido de não compartilhar mais seus projetos, né? É esse vínculo. Não ficar com... As pessoas talvez frequentassem muito a sua casa, não frequenta mais. Não dividir as suas alegrias. Então, assim, você pode continuar conversando. Eu acho que eu nunca cheguei ao ponto de falar assim, nossa, bloqueei essa pessoa, não quero mais falar. Não, sim, mas compartilhar a vida passa a ser desnecessário. Não, desnecessário total. E esse é o Aí nosso... é uma autoproteção. É uma autoproteção. É o nosso autocuidado mesmo. É um autocuidado. Isso é um ato de responsabilidade. E você acha que com o passar dos anos, né, isso fica mais claro pra gente? Com certeza, né, amiga? Apesar de que as minhas amigas antigas vão até se lembrar. Eu acho que instintivamente eu sempre tive isso, dessa coisa da energia. Então eu sempre fui uma pessoa que transitei em vários grupos, mas dentro da minha casa eram 3 ou 4. Entendeu? E eu tinha muitas amigas, e é engraçado, que elas abriam a casa para todo mundo, enchia todo mundo e dividia a intimidade com todo mundo. Eu não. Essa parte, para pessoa assim, entrar no meu mundo, na minha intimidade, tem que ressoar essa coisa da energia. E engraçado que eu sempre tive isso. É óbvio que com muito menos maturidade. Mas eu acho que isso é uma coisa natural minha, sabe? Sempre foi. E hoje aprimorei isso, sabe? Hoje em dia,
As pessoas hoje que dividem realmente as minhas histórias, que frequentam a minha casa, que fazem parte dos meus projetos, são poucas. Mas isso não me faz ter poucos amigos. Tem muitos. Eu vou fazer uma festa, por exemplo, eu tenho dificuldade com a lista. Inclusive, seu aniversário foi semana passada. Não. A festa grande. Pois é, todo mundo fica esperando. Festa grande, vocês não concordam? Pois Tem que fazer, convidar pra quem ficar até o final assistindo. Isso é verdade. Não, aguardem, ano que vem tem festa grande. Amo festa, amo pessoas, amo conviver. Mas essa coisa, né, da autoproteção, de dividir só com quem você sabe que vai te elevar, eu sempre tive. E foi instintiva, sempre foi instintiva. Eu também. Que coisa, eu sempre muito, assim. Já me afastei de muitas pessoas porque me faziam mal de alguma forma, ou não puxavam o meu melhor. Então, muitas das vezes eu consigo enxergar quem tira o meu melhor. Isso é muito importante, esse radar. Porque tem gente que não tem. Então, em alguns momentos, eu também tenho vários círculos de amizade, de todos. No geral, falo assim, o meu ritmo de vida, né, como eu gosto muito do esporte, de acordar cedo. Então, tem também os amigos, né, tinha, né, hoje cada vez menos, mas tinha, que gostava e me criticavam horrores, porque você não dá conta, porque chegava um momento assim, realmente eu não dou conta. Então, vocês me desculpem, sou amigo de vocês, mas eu não dou conta do ritmo de vocês. Se vocês quiserem a minha amizade, é assim, eu chego, tô aqui, tô indo embora, vocês podem continuar, né? E é isso que eu tô te falando, quando você tem que caber num lugar. E pra mim sempre tava tudo bem. Não é que eu não me esforçasse, né? Eu me esforçava pra tentar a amizade, mas dentro do que era do que não me machucasse. Isso aí. Quando você começa a se violentar pra pertencer a determinado grupo, peraí, algo de errado não está certo, né? Como diz o outro. Mas muitas das vezes, né, assim, pessoas que têm, né, um certo tipo de carência, de necessidade de aprovação. Então elas acabam sustentando isso e sem saber o quão nocivo isso é para a vida dela, em todos os aspectos, inclusive físicos, que foi o que a gente disse aqui. Né? Você está imerso aí num lugar onde você tem que ficar fazendo um esforço absurdo para ser quem você não é, para agradar um determinado grupo, para pertencer a um determinado grupo, te violentando. O que você está liberando de neurotransmissor aí? É só estresse, é cortisol, é adrenalina. Né? Então, assim, não quer largar esses grupos só pelo emocional, largue pelo físico, porque querida tá te adoecendo. Porque aí eu li uma frase, a amizade, ela tanto pode te curar e te elevar, como ela também pode te adoecer. E eu acho que isso é em todos os relacionamentos, né? A gente tá falando de amizade, mas eu acho que em qualquer tipo de relação humana, essa premissa é muito verdadeira. Passa a ser tóxica, né? Uma relação tóxica que machuque. Tudo que é tóxico, tudo que te machuque, tudo que você responde fisicamente com esse tipo de química, né? Cortisol, enfim, hormônios ligados ao estresse, você tem que tirar da sua vida, cara. Isso daí é igual que você se alimenta, é igual uma atividade física que você escolhe para ter saúde. Eu acho que as relações estão nesse nível também. Porque nós somos o somatório de tudo, né? Não só das escolhas que nós fazemos no âmbito emocional, físico, mas das relações também. E a gente tem que ficar presente para isso, porque não parece, mas muitas vezes você manter determinados vínculos, cara, trava a sua vida. Assim como absurdamente não concordo. Tem gente que trava você, que parece âncora. Eu falo que é o povo âncora. Tem um povo que te trava num nível. E aí as bênçãos não chegam, a felicidade não chega, você começa total para prosperidade, para tudo. Concordo totalmente. A pessoa fica ali te ancorando e ela fica feliz com o seu não sucesso. Claro que você tá cabendo dentro da mentalidade dela, né? Você tá cabendo dentro da mentalidade dela, então tá tudo bem. Você percebe quando alguém quer o seu bem, quando você sai da mentalidade dela, se expande e ela fica feliz com isso. Porque quando ela quer que você volte pra cá, esquece. Não dá. E às vezes, você conseguiria pensar em situações que a gente pudesse identificar de uma forma fácil? Amiga, eu acho que tá tudo relacionado com sinta, né? É você sentir mesmo. Não dá pra você passar uma cartilha, porque isso tudo é muito subjetivo.
Eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se conectar com o coração, esquecer um pouco aqui o cabeção e começar a se conectar com o coração. Sabe uma forma que muitas das vezes eu fui aprendendo a trazer nas minhas relações, principalmente de amizade, é quando eu trago um projeto. Que seja, eu quero emagrecer. Uhum. E a pessoa tá junto comigo e não fala assim, vamos comer um doce? Porque acontece isso, né? Não, larga essa dieta pra lá. Tá falando uma coisa muito simples. Né? Amiga, você tá de dieta? Tô com você. Isso aí. Você chegou no lugar, não, aqui você tá de dieta. Lembra? Uhum. Né? Então, eu aprendi, Você vai pegando sinais. os sinais Objetivos. desde muito cedo. Então, assim, eu quero fazer, se fosse, eu tô querendo passar num concurso. Não era o meu caso, mas se você tem um amigo que você tem um projeto de vida e ele fica te minando para que você não faça, que você não estuda não, vamos fazer não sei o quê. E quando ele te critica, que você sai daquilo que ele acha que você tem que ser, e aí ele começa a te criticar, aquilo ressoa, porque sabe o que eu acho? Eu acho que quando você tem a coragem para fazer algo que o outro não tem, aquilo mexe com ele, você tira ele da zona de conforto e ele não consegue lidar com o fato de te ver fazendo aquilo que ele não teve coragem. Entendeu? Então esses são sinais muito claros de pessoas que você definitivamente tem que riscar da sua vida. Arriscar, ou pelo menos riscar da convivência. Eu falo riscar da sua vida porque eu falo pra mim isso, sabe? Porque às vezes eu tenho um apego emocional que me impede de dar um fim. E eu, sinceramente, eu acho que em alguns casos eu sugiro que risque da vida mesmo, porque tem casos que não tem solução. Porque até aquela energia que ele emana, pra mim vai me fazer mal. Entendeu? Mas eu acho que a maioria das vezes você pode fazer como você falou. Aquilo pode continuar existindo, mas você já não vou dividir os meus projetos. Exatamente. Você não vai fazer como você talvez num outro momento faria, né? Então tem de tudo um pouco. Mas eu, particularmente, uso muito meu coração como meu guia, sabe? Que eu acho que a maior sabedoria que a gente tem tá no coração. E a gente joga muito pra mente. Muito, 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 muito. Eu que o digo. Estou tratando meu coraçãozinho. Ai, que bonitinho, o coraçãozinho dela. Então, eu acho que quando eu falo, eu jogo pro coração, é justamente olhar para dentro mesmo, buscar as respostas dentro. E você tendo uma amiga que você percebe que ela tem uma outra amizade que não tá vibrando na mesma frequência ou não quer o bem dela como deveria. Você tem essa coragem de falar? Ai, amiga, a maturidade me disse que eu só devo falar quando alguém me pergunta. E mesmo assim eu devo pensar bem em falar, porque eu tenho 2 ouvidos e uma boca. É difícil. Casos e casos, né, também. É muito difícil. É o que você falou, depende do caso. Mas se não me perguntar, não falo. Não falo. Não falo porque, sabe, eu acho que cada um tem sua própria jornada, até em termos de descoberta, de maturidade, de entender, né, de fazer esse processo, de reconhecer quem conecta, mas se for sua filha, você fala? Ah, não, minha filha com certeza. Absoluta, minha filha eu falo. Total. Total. E dá vontade de falar o tempo inteiro, não? Dá. Eu tenho. Meu Deus! Menina, que fase! Eu assim, graças a Deus, tanto uma quanto a outra, eu, sinceramente, nunca precisei outra vez de falar assim, essa menina é meio esquisita, mas a grande maioria, graças a Deus que elas convivem, são pessoas maravilhosas, graças a Deus, pessoas que a gente convive, né, conhece a família, mas a gente tem que estar atento. Gente, isso é um ato de responsabilidade, isso é um ato de autocuidado com a gente e com aqueles que dependem da gente, nossos filhos. Agora, amiga, qualquer pessoa tem que ter o seu processo, a sua própria descoberta. Agora, se me perguntar, aí você vai falar. Já é outra história. Entendeu? Então, que hajam mais pessoas, né, que a gente possa perguntar mais para quem a gente gosta, né? Muitas das vezes ter as amigas que a gente possa realmente confidencializar, perguntar, né? Criar grupos, né? De confiança, círculos de confiança, né? Isso. E eu tenho bastante isso, assim, de muitas das vezes eu preciso de uma
falo assim, hoje eu sou sozinha, né? Então, assim, as minhas decisões sou eu que tomo. Só que muitas das vezes eu me sinto sobrecarregada, ou eu preciso de uma outra opinião, Sim. porque a gente não sabe tudo na Claro. vida. E por mais que a decisão que eu tomar vai refletir em mim, eu quero ouvir outras opções. E sabe que eu tenho, conforme é o assunto, eu tenho uma amiga ou um amigo para cada assunto. Legal. Então, por exemplo, se é no âmbito, por exemplo, que eu já tive algumas questões familiares, eu tenho uma amiga específica que ela é muito ponderada. Muito ponderada. E, né, ela tira a emoção e ela vem para ponderar a hora de fora. Sem querer defender a mãe ou sem querer defender o segundo ou o terceiro ou o filho. Então, assim, em todos os momentos que eu preciso de um conselho familiar, né, eu vou nela porque eu sei que ela é ponderada. Isso é legal, né? Muito legal. Então, por exemplo, quando você precisa de um conselho emocional, e aí você vai perguntar para alguém, por exemplo, vamos dizer, se fosse um problema de relacionamento, homem e mulher, marido e mulher, se você tá precisando de um conselho, porque muitas das vezes a gente passa por dificuldades, e você vai se aconselhar com uma amiga que está inflamada com alguma coisa, o conselho vai ser péssimo. Porque na verdade ela não vai olhar a situação com neutralidade, ela vai inserir todos os filtros de crença dela na vida da outra pessoa. Então, também, por outro lado, todas as vezes que alguém me pede uma opinião, né, eu tento, né, dentro do meu conceito de amizade, tentar passar, né, ser o mais neutro possível. Eu acho e buscar realmente a felicidade das pessoas, a harmonia das pessoas, que eu acho que é o principal. A paz. É isso aí. Né? E aí, cada vez mais hoje, olhando por esse âmbito, eu busco pessoas que me tragam da mesma forma, né? Amigas que me elevem, que me tragam paz, que me tragam para bons conselhos ou para um bom direcionamento. Isso não tem, amiga, isso é matemático, porque quando você se dispõe a ser essa pessoa, automaticamente você vai ressoar com pessoas iguais. É o que eu falei no início, é frequência. Tem uma amiga que que tem falado muito hoje em dia, que a gente precisa muitas das vezes mudar de mesa. Com certeza. Você precisa sair daquela mesa que você tá e olha, vou sentar na outra. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem mais ou menos, né? Porque os amigos, por exemplo, que a gente falou isso ali atrás, né? Você tá acostumado com esses amigos, vamos dizer que fossem os amigos que a gente tem de trabalho. Não tem como você deixar de conviver muitas das vezes, mas tem como você deixar de trazer pra sua casa. Exatamente. Tem como você deixar de ir pra um restaurante com eles. Tem como você deixar de compartilhar certas coisas que não fazem sentido mais compartilhar, entendeu? É o que a gente tá falando aqui. Porque também o convívio vai te deixando anestesiada para algumas coisas. Então, se a sua amiga, se a sua amizade tem o costume, né, de algo, você vai acabando se adaptando à plasticidade, né? Você vai moldando aquilo ali, e talvez aquilo ali não seja, de fato, o que a sua consciência atual quer manifestar, entendeu? Então, o que eu penso sobre isso? A gente tem que entender o seguinte, as mesas que a gente senta são atos de responsabilidade, e escolhas requerem renúncias, entendeu? Então, escolha requer renúncia. E a gente precisa estar preparado para renunciar ao que não faz mais sentido. E não ficar apegado em certas coisas que não ressoam mais com quem a gente é agora. E é sobre isso. Às vezes dói. Mas isso é o quê? A escolha que você está fazendo é para alcançar aquilo que ressoa com você, para manifestar aquilo que é a sua consciência hoje. Então, fatalmente você vai precisar deixar coisas para trás, porque não tem como o novo chegar sem o velho sair. Então, é sobre isso. E ter essa consciência é fundamental. Então, gente, vamos escolher as nossas amizades, assim como a gente escolhe o que a gente come, o que a gente bebe, a atividade física que a gente faz, assim como tudo na vida, as relações também são escolhas. E não adianta falar, mas porque fulano é muito tóxico. Se você está sentando nessa mesa, a responsabilidade da escolha é sua. É isso. Sim? Muito bom, né? Muito bom. Então vamos brindar a nossa amizade, que é maravilhosa. Amiga maravilhosa. Amiga, ressoando na mesma frequência. Na mesma sintonia.
E até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Vamos lembrar, né? Porque a gente precisa de like, de encaminhar. Isso aí, gente. Sejam nossos amigos e ajudem o nosso projeto de espalhar essas reflexões cada vez mais. Tá bom? Isso aí. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Até a próxima. Cheers!